Então, vamos fechando os nossos olhos, pedindo que o nosso mentor se aproxime, respirando bem fundo, nos sentindo aqui, agora, presente, pedindo proteção para a Casa Lucas e toda essa egrégora do estudo, que nos ajude na concentração, no entendimento, na nossa força de vontade de seguir os estudos e aplicar tudo que a gente aprende e entende na medida do possível. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Então, pessoal, dando seguimento aí, nós estávamos agora na página 240 e da obra Paulo Estevão, e a semana passada a gente estava introduzindo, e agora que essa leitura agora vai seguir para esse caminho, que era uma luta que o Paulo de Tarso enfrentou dentro dos seguidores da Igreja do Caminho, que são os cristãos primitivos, né? Ele, lá em Antioquia, ele implantou a igreja lá e estava se desapegando cada vez mais, assim, apesar de ele ter sido rabino, da tradição judaica e trazer a lei de Moisés para a essência de Jesus, que é a lei do amor. Então, essa é a essência do cristianismo e foi isso que o Paulo captou e estava multiplicando. E estava muito bem em Antioquia, principalmente com os seguidores lá, que eram os gentios, né? Gente do povo, simples, não eram judeus, né? São pessoas do povo que encontravam na mensagem de Jesus uma forma de viver e de encontrar a própria felicidade interior, né? Um sentido para a sua própria vida. Paralelo a isso, lá em Jerusalém, ficou o Pedro com o Tiago menor, chamado filho do Alfeu, né? Que tem 2 Tiagos, né? O Tiago, outro que já tinha sido sacrificado, que é o filho de Zebedeu, irmão do João Evangelista. Isso é bom para a gente ter, para se localizar, sempre se localizar no tempo e no espaço, para a gente ter boas referências para, inclusive, das regiões, né? Que isso geralmente a gente fala. Agora, aí, então, lá em Jerusalém, a igreja tinha muita perseguição no início do Sinédrio. Sinédrio, o conselho dos judeus, né? Os juízes da igreja, da doutrina judaica, que praticava os julgamentos do comportamento humano à luz das leis de Moisés. Tá? E esses rabinos estavam perseguindo os cristãos primitivos, e isso se deu dentro de Jerusalém. E o Tiago, como era um judeu, era o mais judeu de todos os apóstolos, era o mais próximo das leis de Moisés, e ele captou as ideias de Jesus, mas não se desapegou muito do judaísmo, e passou a ser a mais aceitável, quer dizer, passou a ser uma figura mais permeável aos rabinos, que respeitavam muito o Tiago, porque ele tinha a prática cristã dele muito próxima do judaísmo. Bom, aí houve esse atrito entre os seguidores dos gentios, e foi principalmente porque todos aqueles que podiam ter o seguimento da lei de Moisés seriam uma aliança com Deus através da circuncisão. A circuncisão tem uma origem, isso a gente falou a semana passada também, vou repetir, lá com Abraão. Tá? O Abraão, né, que foi o patriarca, Abraão, ele era casado com a Sara. A Sara não tinha condições de ter filhos. E aí, naquela época, era permitido que a mulher infértil poderia escolher uma escrava para conceber o filho do seu marido para gerar o herdeiro. Né? Então, a escrava Agar, isso está lá na Gênesis, né? Lá na Bíblia do Antigo Testamento. A escrava Agar, escrava da Sara e do Abraão, foi escolhida para ter o filho
com Abraão. E aí gera, então, a figura do Ismael. Esse Ismael nasceu e tudo. Lá, quando ele tinha 13 anos, a Sara, que era infértil, foi concebida o poder divino, né? Aí que se explica a questão até das idades, que eu falei para vocês, eu falo em 90 anos, que teve filho com 90 anos. Acho que a questão das idades, do tempo, não é esse tempo que é o nosso tempo de hoje. Então, por isso que o Antigo Testamento fala muito daquelas idades. Fulano viveu 130 anos, o outro 170 anos. Isso não é do nosso, não é crível que isso possa ter ocorrido. Mas, tirando a idade fora, a Sara, que era infértil, ela teve o poder concedido por Deus, de ter um filho. Então, ela teve o filho com Abraão, depois de ter sido concebido o Ismael, nasceu o Isaque. Então, Isaque e Ismael, filhos de Abraão, a partir daí derivou todo o patriarca que derivou as suas tribos, a tribo de Judá, né? Então, que esses todos foram derivados do povo judeu. Quando nasceu o Isaque, o Ismael já tinha 13 anos, mais ou menos 13 anos. Tá? E aí houve, né, segundo, aí que também consta no Antigo Testamento, Deus haveria, um símbolo da sua ligação seria praticar em todos os filhos herdeiros de Abraão a circuncisão no 8º dia, até o 8º dia do nascimento da criança. Como o Ismael já tinha 13 anos, ele também foi circuncidado lá naquela época, e depois a sua tribo, que foi mais do povo árabe, lá, até hoje, aos 13 anos, eles praticam a circuncisão como sinal de aliança com Deus, porque os filhos de Ismael deram origem a essas tribos, e aí se sabe, você está lá no Antigo Testamento, não tem nada de novidade. Então, a circuncisão ela tem origem aí. Naquela época, ela era praticada, quem praticava o ato, né, religioso, né, o ritual, era o rabino, que até, inclusive, fazia da criança com a própria unha, né, com a unha que funcionava como uma lâmina, né, para retirar a pelezinha lá da criança. E, bom, muitos até tiveram infecção ao longo dos tempos, aquela coisa, então, a aliança com Deus não deu certo, aquelas coisas assim que, ao longo dos séculos, se tem notícias históricas, né? Bom, mas isso é a questão do Antigo Testamento para saber que existe a circuncisão. Na época de Jesus, um dos paralelos que se fazia assim é seguir o que diz o Sinédrio, e Jesus seria uma ramificação das leis de Moisés. E aí foi um grande embate que a gente vai ver agora na leitura seguinte, para ver o quanto que houve essa questão do Paulo de querer, como ex-rabino, colocar que a mensagem de Jesus não era aquilo, não era naquele sentido de seguir rituais, de tradições, se distanciar da prática que era a verdadeira caridade, pensar no bem, vibrar no bem com muito amor. Essa é a essência do cristianismo. Não tem ritual nenhum, não tem nem para nós espíritas, a gente deve ficar preso a rituais, né? O ritual ele nos distancia da mensagem de Jesus, nos distancia, né? Uma coisa é ter a disciplina, uma coisa é ter determinados hábitos edificantes. Agora, não se atrelar a rituais, né? O ritual ele empobrece a capacidade da pessoa de transcender espiritualmente sem amarras, sem intermediários, sem a ritualística, né? Então, tudo bem, respeito às religiões e até as pessoas que seguem para o caminho da ritualística, mas a essência do cristianismo não precisa de ritual, tudo é no campo do comportamento, é mental, a partir do mental é a ação individual de cada um. Agora nós vamos ver, então, quem do outro lado ficou defendendo de uma forma muito severa esse ritual judaico, foi o Tiago, que era um judeu. E esse Tiago, o Tiago menor, filho de Alfeu, ele exerceu uma determinada liderança perante o Pedro ficou entre os dois, entre o Paulo e
os gentios, né, que os seguidores de Antioquia e outras ramificações da própria igreja, as células que o Paulo foi criando, foi deixando lá no Oriente e depois já no Ocidente, quando ele vai mais adiante depois para Roma e outros países, e ele sai de Jerusalém, mas respeita que lá dentro de Jerusalém tinha essa questão do Paulo, do Tiago, de seguir a ritualística judaica. E aí a gente vai ver agora que vai ver aqueles atritos, e não foi fácil, não foi fácil, e aí a gente vai entender tudo isso pela imagem que tem Pedro de receber a presença de Jesus, e aí Jesus dá a entender para ele que o mais importante da obra não é ficar nessas questões pessoais, é uma questão menor essa da circuncisão ou de outras coisas que depois foram superadas com o tempo. Mas foi graças a esse evento, agora que a gente vai ver nessa leitura final desse capítulo, é que o cristianismo vingou no mundo todo, esse cristianismo que a gente conhece até hoje. Tá? Que foi nessa passagem, esse capítulo do livro, que nos dá uma compreensão bem ampla de saber como que chegou até os nossos dias de hoje a mensagem do Evangelho de Jesus. Flávio, eu acho que pode tocar e depois a gente faz um fecho no final. Tá bem. Só um detalhe, nós estamos na página 239, ainda não chegamos a 240. É o início da 239, capítulo 5 da segunda parte do livro, Paulo e Estevão, pessoal, lutas pelo Evangelho. Paulo não desanimou. Intimamente, idealizava sua chegada à Igreja dos Apóstolos, passava em revista, na imaginação superexcitada, toda a argumentação poderosa a empregar, e via-se vencedor na questão que se delineava aos seus olhos como de essencial importância para o futuro do Evangelho. Procuraria mostrar a elevada capacidade dos gentios para o serviço de Jesus. Contaria os êxitos obtidos na longa excursão de mais de 4 anos, através das regiões pobres e quase desconhecidas, onde a gentilidade havia recebido as notícias do mestre com intenso júbilo e compreensão muito mais elevada do que a dos seus irmãos de raça. Alargando os projetos generosos, deliberou levar em sua companhia o jovem Tito, que, embora oriundo das fileiras pagãs, e não obstante contar 20 anos incompletos, representava na igreja de Antioquia uma das mais lúcidas inteligências a serviço do Senhor. Desde a vinda de Tarso, Tito afeiçoara-se-lhe como um irmão generoso. Notando-lhe a índole laboriosa, Paulo ensinara-lhe o ofício de tapeceiro, e fora ele, o seu substituto na tenda humilde, por todo o tempo que durou a primeira missão. O rapaz seria um expoente do poder renovador do Evangelho. Certamente, quando falasse na reunião, surpreenderia os mais doutos com seus argumentos de alto teor exegético. Acariciando esperanças, Paulo de Tarso tomou todas as providências para que o êxito de seus planos não falhasse. Ao fim de 4 meses, um emissário de Jerusalém trazia a esperada notificação de Pedro, referente à Assembleia. Coadjuvado pela operosidade de Barnabé, o ex-rabino acelerou as providências indispensáveis. Na véspera de partir, subiu à tribuna e renovou a promessa das concessões esperadas pelo gentilismo, insensível ao sorriso irônico que alguns israelitas disfarçavam cautelosamente. Na manhã imediata, a pequena caravana partiu. Compunham-na Paulo e Barnabé, Tito e mais 2 irmãos, que os acompanhavam em caráter de auxiliares. Fizeram uma viagem vagarosa, escalando em todas as aldeias para as pregações da Boa Nova, disseminando curas e consolações. Depois de muitos dias, chegaram a Jerusalém, onde foram recebidos por Simão, com inexcedível contentamento. Em companhia de João, o generoso apóstolo ofereceu-lhes fraternal acolhida. Ficaram todos no departamento em que se localizavam numerosos necessitados e doentes. Paulo e Barnabé examinaram as modificações introduzidas na casa.
Outros pavilhões, embora humildes, estendiam-se além, cobrindo não pequena área. Os serviços aumentaram, explicava Simão bondosamente. Os enfermos que nos batem às portas multiplicam-se todos os dias. Foi preciso construir novas dependências. A fileira de catres parecia não ter fim. Aleijados e velhinhos distraíam-se ao sol entre as árvores amigas do quintal. Paulo estava admirado com a amplitude das obras. Daí a pouco, Tiago e outros companheiros vinham saudar os irmãos da instituição antioquense. O ex-rabino fixou o apóstolo que chefiava as pretensões do judaísmo. O filho de Alfeu aparecia-lhe agora radicalmente transformado. Suas feições eram de um mestre de Israel, com todas as características indefiníveis dos hábitos farisaicos. Não sorria. Os olhos deixavam perceber uma presunção de superioridade que raiava pela indiferença. Seus gestos eram medidos como os de um sacerdote do templo nos atos cerimoniais. O tecelão de Tarso tirou suas ilações íntimas e esperou a noite em que se iniciaram as discussões preparatórias. A claridade de algumas tochas sentavam-se em torno de extensa mesa diversas personagens que Paulo não conhecia. Eram novos cooperadores da igreja de Jerusalém, explicava Pedro, com bondade. O ex-rabino e Barnabé não tiveram uma boa impressão à primeira vista. Os desconhecidos assemelhavam-se a figuras do sinédrio, na sua posição hierárquica e convencional. Chegados ao recinto, o convertido de Damasco experimentou sua primeira decepção. Observando que os representantes de Antioquia se faziam acompanhar por um jovem, Tiago adiantou-se e perguntou: Irmãos, é justo saibamos quem é o rapaz que trazeis a este cenáculo discreto. Nossa preocupação é fundamentada nos preceitos da tradição, que manda examinar a procedência da juventude, a fim de que os serviços de Deus não sejam perturbados. Este é o nosso valoroso colaborador de Antioquia, explicou Paulo, entre orgulhoso e satisfeito. Chama-se Tito e representa uma de nossas grandes esperanças na seara de Jesus Cristo. O apóstolo fixou-o sem surpresa e tornou a perguntar: É filho do povo eleito? É descendente de gentios, afirmou o ex-rabino quase com altivez. Circuncidado? Interrogou o filho de Alfeu ciosamente. Não. Este não de Paulo foi dito com tal ou qual enfado. As exigências de Tiago enervavam-no. Ouvindo a negativa, o apóstolo Galileu esclareceu em tom firme. Penso, então, que não será justo admiti-lo na Assembleia, visto não ter ainda cumprido todos os preceitos. Apelamos para Simão Pedro, disse Paulo convicto. Tito é representante de nossa comunidade. O ex-pescador de Cafarnaum estava lívido, colocado entre os dois grandes representantes, o judaísmo e da gentilidade, tinha que decidir crestamento o impasse inesperado. Como sua intervenção direta demorasse alguns minutos, o tecelão tarcense continuou. Aliás, a reunião deverá resolver estas questões palpitantes, a fim de que se estabeleçam os direitos legítimos dos gentios. Simão, porém, conhecendo ambos os contendores, deu-se pressa em opinar, exclamando em tom conciliador: Sim, o assunto será objeto de nosso atencioso exame na Assembleia. E, dirigindo intencionalmente o olhar ao ex-rabino, prossegui explicando. Apelas para mim e aceito o recurso. No entanto, devemos estudar a objeção de Tiago mais detidamente. Trata-se de um chefe dedicado desta casa. Não seria justo,
desprezar-lhe os préstimos. De fato, o conselho discutirá esses casos, mas isso significa que o assunto ainda não está resolvido. Propõe, então, que o irmão Tito seja circuncidado amanhã, para que participe dos debates com a inspiração superior que lhe conheço. E tão só com essa providência, os horizontes ficarão necessariamente aclarados, para a tranquilidade de todos os discípulos do Evangelho. A sutileza do argumento removeu os empecilhos. Se não agradou a Paulo, satisfez a maioria. E regressando o jovem de Antioquia para o interior da casa, a assembleia começou pelas discussões preliminares. O ex-rabino estava taciturno e abatido. A atitude de Tiago, os novos elementos estranhos ao evangelho, que teriam de votar na reunião, o gesto conciliador de Simão Pedro, desgostavam-no profundamente. Aquela imposição, no caso de Tito, figurava-se-lhe um crime. Tinha ímpetos de regressar a Antioquia, acusar de hipócritas e sepulcros caiados os irmãos judaizantes. Mas as cartas de emancipação que havia prometido aos companheiros da gentilidade, não seria mais conveniente recalcar os seus melindres feridos por amor aos irmãos de ideal? Não seria mais justo aguardar deliberações definitivas e humilhar-se? A lembrança de que os amigos contavam com as suas promessas acalmou-o. Fundamente desapontado, o convertido de Damasco acompanhou atento os primeiros debates. As questões iniciais davam ideia das grandes modificações que procurava introduzir no Evangelho do Mestre. Um dos irmãos presentes chegava a ponderar que os gentios deviam ser considerados como o gado do povo de Deus, bárbaros que importava submeter à força, a fim de serem empregados nos trabalhos mais pesados dos escolhidos. Outro indagava se os pagãos eram semelhantes aos outros homens convertidos a Moisés ou a Jesus. Um velho de feições rígidas chegava ao despautério de afiançar que o homem só vingava completar-se depois de circunciso. À margem da gentilidade, outros temas fúteis vinham à baila. Houve quem lembrasse que a Assembleia devia regular os deveres concernentes aos alimentos impuros, bem como sobre o processo mais adequado à ablução das mãos. Tiago argumentava e discorria como profundo conhecedor de todos os preceitos. Pedro ouvia com grande serenidade. Nunca respondia quando a tese assumia o caráter de conversação e aguardava o momento oportuno para manifestar-se. Somente tomou a atitude mais enérgica quando um dos componentes do conselho pediu para que o Evangelho de Jesus fosse incorporado ao livro dos profetas, ficando subordinado à lei de Moisés para todos os efeitos. Foi a primeira vez que Paulo de Tarso notou o ex-pescador intransigente e quase rude, explicando o absurdo de semelhante sugestão. Os trabalhos foram paralisados alta noite, em face de pura preparação. Tiago recolheu os pergaminhos com anotações, orou de joelhos e a assembleia dispersou-se para a nova reunião no dia imediato. Simão procurou a companhia de Paulo e Barnabé para dirigir seus aposentos de repouso. O tecelão de Tarso estava consternado. A circuncisão de Tito surgia-lhe como uma derrota dos seus princípios intransigentes. Não se conformava, fazendo sentir ao ex-pescador a extensão de suas contrariedades. Mas que vem a ser tão pequena concessão? Interrogava o apóstolo de Cafarnaum, sempre afável. Em face do que pretendemos realizar, precisamos de ambiente pacífico para esclarecer o problema da obrigatoriedade da circuncisão. Não firmaste compromisso com o gentilismo de Antioquia? Paulo recordou a promessa que fizera aos irmãos e concordou. Sim, é verdade. Reconheçamos, pois, a necessidade de muita calma para chegar a soluções precisas.
As dificuldades neste sentido não prevalecem tão só para a igreja antioquiana. As comunidades de Cesareia, de Jope, bem como de outras regiões, encontram-se atormentadas por esses casos transcendentes. Bem sabemos que todas as cerimônias externas são de evidente inutilidade para a alma. Mas, tendo em vista os princípios respeitáveis do judaísmo, não podemos declarar guerra de morte às suas tradições de um momento para o outro. Será justo lutar com muita prudência, sem ofender rudemente a ninguém. O ex-rabino escutou as admoestações do apóstolo e, recordando as lutas a que ele próprio assistira no ambiente farisaico, pôs-se a meditar silenciosamente. Mais alguns passos e atingiram a sala transformada em dormitório de Pedro e João. Entraram. Enquanto Barnabé e o filho de Zebedeu se entregavam à animada palestra, Paulo sentou-se ao lado do ex-pescador, mergulhando-se em profundos pensamentos. Depois de alguns instantes, o ex-doutor da lei, saindo da sua abstração, chamou Pedro, murmurando: Custa-me concordar com a circuncisão de Tito, mas não vejo um outro recurso. Atraídos por aquela confissão, Barnabé e João puseram-se também a ouvi-lo atentamente. Mas, curvando-me a providência, continuou com inexcedível franqueza: não posso deixar de reconhecer no fato uma das mais altas demonstrações de fingimento. Concordarei naquilo que não aceito de modo algum. Quase me arrependo de ter assumido compromissos com os nossos amigos de Antioquia. Não supunha que a política abominável das sinagogas houvesse invadido totalmente a igreja de Jerusalém. O filho de Zebedeu fixou no convertido de Damasco os olhos muito lúcidos, ao passo que Simão respondia serenamente: a situação é, de fato, muito delicada, principalmente depois do sacrifício de alguns companheiros mais amados e prestimosos. As dificuldades religiosas em Jerusalém multiplicam-se todos os dias. E vagueando o olhar pelo aposento, como se quisesse traduzir fielmente o seu pensamento, continuou: quando se agravou a situação, cogitei da possibilidade de me transferir para outra comunidade. Em seguida, pensei em aceitar a luta e reagir. Mas uma noite, tão bela como esta, orava eu neste quarto, quando percebi a presença de alguém que se aproximava devagarinho. Eu estava de joelhos, quando a porta se abriu com imensa surpresa para mim. Era um mestre. Seu rosto era o mesmo dos formosos dias de Tiberíades. Fitou-me grave e terno e falou: Pedro, atende aos filhos do Calvário antes de pensar nos teus caprichos. A maravilhosa visão durou 1 minuto, mas logo após pus-me a recordar os velhinhos, os necessitados, os ignorantes e doentes que nos batem à porta. O Senhor recomendava-me atenção para os portadores da cruz. Desde então, não desejei mais do que servi-los. O apóstolo tinha os olhos úmidos e Paulo sentia-se bastante impressionado, pois lembrava que ouvira a expressão filhos do Calvário dos lábios espirituais de Abigail, quando da sua gloriosa visão, o silêncio da noite, ao aproximar-se de Tarso. Com efeito, grande é a luta, concordou o convertido de Damasco, parecendo mais tranquilo. E mostrando-se convicto da necessidade de examinar o realismo da vida comum, não obstante a beleza das prodigiosas manifestações do plano invisível, voltou a dizer: entretanto, precisamos encontrar um meio de libertar as verdades evangélicas do convencionalismo humano. Qual a razão principal da preponderância farisaica na Igreja de Jerusalém?
Simão Pedro esclareceu sem rebuços. As maiores dificuldades giram em torno da questão monetária. Esta casa alimenta mais de 100 pessoas diariamente, além dos serviços de assistência aos enfermos, aos órfãos e aos desamparados. Para a manutenção dos trabalhos, são indispensáveis muita coragem e muita fé, porque as dívidas contraídas com socorredores da cidade são inevitáveis. Mas os doentes, interrogou Paulo atencioso, não trabalham depois de melhorados? Sim, explicou o apóstolo. Organizei serviços de plantação para os restabelecidos, impossibilitados de se ausentarem logo de Jerusalém. Com isso, a casa não tem necessidade de comprar hortaliças e frutas. Quanto aos melhorados, vão tomando o encargo de enfermeiros dos mais desfavorecidos da saúde. Essa providência permitiu a dispensa de 2 homens remunerados, que nos auxiliavam na assistência aos loucos incuráveis ou de cura mais difícil. Como vês, estes detalhes não foram esquecidos, e mesmo assim a Igreja está onerada de despesa e dívidas que só a cooperação do judaísmo pode atenuar ou desfazer. Paulo compreendeu que Pedro tinha razão. No entanto, ansioso de proporcionar independência aos esforços dos irmãos de ideal, considerou: advirto, então, que precisamos instalar aqui elementos de serviço que habilitem a casa a viver de recursos próprios. Os órfãos, os velhos e os homens aproveitáveis poderão encontrar atividades além dos trabalhos agrícolas e produzir alguma coisa para a renda indispensável. Cada qual trabalharia de conformidade com as próprias forças, sob a direção dos irmãos mais experimentados. A produção do serviço garantiria a manutenção geral. Como sabemos, onde há trabalho, há riqueza, e onde há cooperação, há paz. É o único recurso para emancipar a Igreja de Jerusalém das imposições do farisaísmo, cujas artimanhas conheço desde o princípio de minha vida. Pedro e João estavam maravilhados. A ideia de Paulo era excelente. Vinha ao encontro de suas preocupações ansiosas pelas dificuldades que pareciam não ter fim. O projeto é extraordinário, disse Pedro, e viria a resolver grandes problemas de nossa vida. O filho de Zebedeu, que tinha os olhos radiantes de júbilo, atacou, por sua vez, o assunto, objetando: mas o dinheiro, onde encontrar os fundos indispensáveis ao grandioso empreendimento? O ex-rabido entrou em profunda meditação e esclareceu: o mestre auxiliará nossos bons propósitos. Barnabé e eu empreendemos longa excursão a serviço do Evangelho e vivemos em todo o seu transcurso a expensas do nosso trabalho. Eu tecelão, ele oleiro, em atividade provisória nos lugares onde passamos. Realizada a primeira experiência, poderíamos voltar agora às mesmas regiões e visitar outras, pedindo recursos para a Igreja de Jerusalém. Provaríamos nosso desinteresse pessoal, vivendo à custa de nosso esforço, e recolheríamos as dádivas por toda parte, conscientes de que, se temos trabalho pelo Cristo, será justo também pedirmos por amor ao Cristo. A coleta viria estabelecer a liberdade do Evangelho em Jerusalém, porque representaria um material indispensável a edificações definitivas no plano do trabalho remunerador. Estava esboçado assim o programa que o generoso apóstolo da gentilidade haveria de submeter-se pelo resto de seus dias. No seu desempenho, teria de sofrer as mais cruéis acusações, mas no santuário do seu coração devotado e sincero, Paulo, de par com os grandiosos serviços apostólicos, levaria a coleta em favor de Jerusalém até o fim da sua existência terrestre.
Ouvindo-lhe os planos, Simão levantou-se e abraçou-o, dizendo comovido: Sim, meu amigo, não foi em vão que Jesus te buscou pessoalmente às portas de Damasco. Fato pouco vulgar na sua vida, Paulo tinha os olhos rasos de pranto. Fitou o ex-pescador de modo significativo, considerando intimamente suas dívidas de gratidão ao Salvador, e murmurou: Não farei mais do que o meu dever. Nunca poderia olvidar que Estevão saiu dos cátaros desta casa, os quais já serviram igualmente a mim próprio. Todos estavam extremamente sensibilizados. Barnabé comentou a ideia com entusiasmo e enriqueceu o plano de numerosos pormenores. Essa noite, os dedicados discípulos do Cristo sonharam com a independência do Evangelho em Jerusalém, com a emancipação da Igreja, isenta das absurdas imposições da sinagoga. No dia imediato, procedeu-se solenemente à circuncisão de Tito, sob a direção cuidadosa de Tiago, com a profunda repugnância de Paulo de Tarso. As assembleias noturnas continuaram por mais de uma semana. As primeiras noites, preparando o terreno para advogar abertamente a causa da gentilidade, o ex-pescador de Cafarnaum solicitou aos representantes de Antioquia que expusessem a impressão das visitas aos pagãos de Chipre, Panfilia, Pisídia e Licaônia. Paulo, fundamente contrariado com as exigências aplicadas a Tito, pediu a Barnabé falasse em seu nome. O ex-levita de Chipre fez extenso relato de todos os acontecimentos, provocando imensa surpresa a quantos lhe ouviam as referências ao extraordinário poder do Evangelho entre aqueles que ainda não haviam esposado uma crença pura. Em seguida, atendendo ainda a observações de Paulo, Tito falou, profundamente comovido com a interpretação dos ensinamentos do Cristo, e mostrando possuir formosos dons de profecia, fazendo-se admirar pelo próprio Tiago, que o abraçou mais de uma vez. Ao termo dos trabalhos, discutia-se ainda a obrigatoriedade da circuncisão para os gentios. O ex-rabino seguia os debates silencioso, admirando o poder de resistência e tolerância de Simão Pedro. Quando o ex-pescador reconheceu que as divergências prosseguiriam indefinidamente, levantou-se e pediu a palavra, fazendo a generosa e sábia exortação de que os Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículos 7 a 11, fornecem notícia. Irmãos, começou Pedro enérgico e sereno, bem sabeis que, de há muito, Deus nos elegeu para que os gentios ouvissem as verdades do Evangelho e crescem no seu reino. O Pai, que conhece os corações, deu aos circuncisos e aos incircuncisos a palavra do Espírito Santo. No dia glorioso do Pentecostes, as vozes falaram na praça pública de Jerusalém para os filhos de Israel e dos pagãos. O Todo-Poderoso determinou que as verdades fossem anunciadas indistintamente. Jesus afirmou que os cooperadores do reino chegariam do Oriente e do Ocidente. Não compreendo tantas controvérsias quando a situação é tão clara aos nossos olhos. O mestre exemplificou a necessidade de harmonização constante. Palestrava com os autores do templo, frequentava a casa dos publicanos, tinha expressão de bom ânimo para todos os que se baldavam de esperança. Aceitou o derradeiro suplício entre os ladrões. Por que motivo devemos guardar uma pretensão de isolamento daqueles que experimentam a necessidade maior? Outro argumento que não deveremos esquecer é o da chegada do Evangelho ao mundo, quando já possuímos a lei.
se o Mestre nolo trouxe amorosamente os mais pesados sacrifícios, seria justo enclausurarmos-nos nas tradições convencionais, esquecendo o campo de trabalho? Não mandou o Cristo que pregássemos a boa nova a todas as nações? Claro que não poderemos desprezar o patrimônio dos israelitas. Temos de amar-nos filhos da lei, que somos nós, a expressão de profundos sofrimentos e de elevadas experiências que nos chegam ao coração através de quantos precederam o Cristo na tarefa milenária de preservar a fé no Deus único. Mas esse reconhecimento deve inclinar nossa alma para o esforço na redenção de todas as criaturas. Abandonar o gentil à própria sorte seria criar duro cativeiro, ao invés de praticar aquele amor que apaga todos os pecados. É pelo fato de muito compreendermos os judeus e de muito estimarmos os preceitos divinos que precisamos estabelecer a melhor fraternidade com o gentil, convertendo-o em elemento de frutificação divina. Cremos que Deus nos purifica o coração pela fé e não pelas ordenanças do mundo. Se hoje rendemos graças pelo triunfo glorioso do Evangelho, que instituiu a nossa liberdade, como impor aos novos discípulos um jugo que intimamente não podemos suportar? Suponho, então, que a circuncisão não deva constituir ato obrigatório para quantos se convertam ao amor de Jesus Cristo. E creio que só nos salvaremos pelo favor divino do Mestre, estendido generosamente a nós e a eles também. A palavra do apóstolo caíra na fervura das opiniões como um forte jato de água fria. Paulo estava radiante, ao passo que Tiago não conseguia ocultar o desapontamento. A exortação do ex-pescador dava margem a numerosas interpretações. Se falava no respeito amoroso aos judeus, referia-se também a um jugo que não podia suportar. Ninguém, todavia, ousou negar-lhe a prudência e o bom senso indubitáveis. Terminada a oração, Pedro rogou a Paulo falasse de suas impressões pessoais a respeito do gentil. Mais esperançado, o ex-rabino tomou a palavra pela primeira vez no conselho e, convidando Barnabé ao comentário geral, ambos apelaram para que a Assembleia concedesse a necessária independência aos pagãos no que se referia à circuncisão. Havia em tudo agora uma nota de satisfação geral. As observações de Pedro calaram fundo em todos os companheiros. Foi então que Tiago tomou a palavra e, vendo-se quase só no seu ponto de vista, esclareceu que Simão fora muito bem inspirado no seu apelo, mas pediu 3 emendas para que a situação ficasse bem esclarecida. Os pagãos ficavam isentos da circuncisão, mas deviam assumir o compromisso de fugir da idolatria, evitar a luxúria e abster-se das carnes de animais sufocados. O apóstolo dos gentios estava satisfeito. Fora removido o maior obstáculo. No dia seguinte, os trabalhos foram encerrados, lavrando-se as resoluções em pergaminho. Pedro providenciou para que cada irmão levasse consigo uma carta, como prova das deliberações, em virtude da solicitação de Paulo, que desejava exibir o documento como mensagem de emancipação da gentilidade. Interpelado pelo ex-pescador, quando se achavam a sós, sobre as impressões pessoais dos trabalhos, o ex-doutor de Jerusalém esclareceu com um sorriso. Em suma, estou satisfeito. Ficou resolvido o mais difícil dos problemas. A obrigatoriedade da circuncisão para os gentios representava um crime aos meus olhos. Quanto às emendas de Tiago, não me impressionam.
porquanto a idolatria e a luxúria são atos detestáveis para a vida particular de cada um. E quanto às refeições, suponho que todo cristão poderá comer como melhor lhe pareça, desde que os excessos sejam evitados. Pedro sorriu e explicou a ex-rabino seus novos planos. Comentou esperançoso a ideia da coleta geral em favor da Igreja de Jerusalém e, evidenciando a peculiar prudência, falou preocupado. Teu projeto de excursão e propaganda da Boa Nova, procurando angariar alguns recursos para a solução de nossos mais sérios encargos, causa-me justa satisfação. Entretanto, venho refletindo na situação da Igreja antioquena. Pelo que observei de visto, concluo que a instituição necessita de servidores dedicados que se substituam nos trabalhos constantes de cada dia. Tua ausência aos demais com Barnabé trará dificuldades, caso não tomemos as providências precisas. Eis porque te ofereço a cooperação de 2 companheiros devotados que me têm substituído aqui nos encargos mais pesados. Trata-se de Silas e Barsabás, 2 discípulos amigos da gentilidade e dos princípios liberais. De vez em quando entro em desacordo com Tiago, como é natural. E, segundo creio, serão ótimos auxiliares do teu programa. Deu, Flávia, pode parar por aí, mas a gente continua depois. Não vai de horário. Só para a gente ver essa passagem, que agora até vai ser o advento de uma nova personagem que entra aí, o Silas, principalmente o Silas, né? A gente já viu que ele teve o Tito, então esse é o Tito, que é dessa situação, que ele foi até circuncidado por causa da imposição do Pedro, né? A gente já tinha outros, já viu o João Marcos, que vai aparecer agora já no final, que aí vai ter um fator humano do Paulo. Lembro lá que o João Marcos não quis seguir com eles e ele ficou meio... Aquelas coisas, era um jovem, né? E estava cansado de ficar fazendo... fazer alimentação, ajudar nas coisas do dia a dia do Paulo e do Barnabé, e chegou uma hora e ele disse, eu sou homem, eu quero ter minha vida e tal, e o Paulo deixou, mas ficou ressentido. Isso vai aparecer mais adiante no finalzinho desse capítulo aí, que o Paulo não admitiu o reingresso do João Marcos ali com ele. Mas acaba depois eles indo para um outro caminho, vai o Barnabé seguir, e o João Marcos ele teve uma convivência muito direta com o Pedro, e graças a esses ensinamentos do Pedro, é que ele escreve depois o Evangelho de São Marcos, né? Conhecido pela igreja no Novo Testamento, o Evangelho de São Marcos, é esse João Marcos que a gente já viu. E tinha a figura também do Timóteo, né? A gente já viu que o Timóteo também é um jovem que seguiu a sua trajetória também depois nas células da igreja que o Paulo ia ramificando por todas as localidades, e aí o Paulo vai, depois, mais adiante, surge aí o primeiro documento. Essa assembleia aí mudou a história do cristianismo. Tá? Essa assembleia, essa reunião que eles fizeram em Jerusalém, com todos os gentios, com todos os seguidores, todos os apóstolos que estavam até então ainda vivos naquela época. E eles receberam a determinação de seguir o Evangelho de Jesus, se desapegando da ritualística do judaísmo. Se essa reunião não tivesse ocorrido essa dádiva que foi essa decisão de não ter mais a circuncisão e não seguir outros rituais do judaísmo, nós não teríamos o cristianismo como nós temos hoje. Tá? E aí vejam também, aí é importante a gente sempre mencionar que aquelas pessoas que estavam interferindo junto com o Tiago para que o cristianismo, o evangelho de Jesus, fosse um apêndice das leis de Moisés, ou seja, seria aceito dentro do judaísmo, mas como uma coisa secundária. E muitos queriam isso, tanto é que fizeram Francisco caiu. Não sei se ele vai voltar, 19h53.
esperar um pouquinho, né? Vai comentando aí, Maria Ângela. Pois sabe que eu ia pedir para tu comentar mesmo. Estamos na Eu telepatia. eu li teu pensamento e corri Estou na antes. telepatia. Eu li teu pensamento e corri antes, tá? Pode comentar. Vou tirar o microfone aqui. Hoje nós estamos com 24 pessoas assistindo a Há aula. bastante gente, né? Que legal. Vou ver se ele vai voltando. Eu gostaria de saber se as pessoas novas já estiveram na Casa Lucas em algum momento, se alguém quiser falar. E como que chegaram ao grupo. Se não quiser falar, não tem problema. Amarante. Alguma coisa. Adriana, sim, frequentadora da casa. Obrigada, Isadora. Oi, Maria Ângela. O bom é enfatizar aquilo que o Francisco colocou, né? Que Comenta. o pessoal dá uma lidinha, né? O pessoal dá uma acompanhada e tem bastante no Google, tá, pessoal? Tem todas as informações, até algumas coisas que a gente pesquisa, que também eu até dei uma pesquisada agora, as datas, todas elas têm nascimento, a conversão do Paulo de Tarso, quantos anos tinha o Estevão, sabe? Para que isso, claro, esse é um atalho muito curto, né? E não tem muito a ver com a história, mas ele te deixa um pouco a par dos momentos desde da desencarnação de Jesus, né? Da entrada dos apóstolos e da entrada do Paulo nessa história toda, né? Desde essa operação quando Jesus foi crucificado, né? Então toda essa trajetória até o momento que a gente está, né? Então é bem legal assim ter uma noção. Claro, ler o livro é a melhor coisa, né? Só que nós já estamos numa parte mais adiantada. Então, o legal era que todo mundo acompanhasse um pouco a história do Estevão, do Paulo de Tarso, quem foi Abigail, né? Isso não é um romance ficção, né? Aconteceu, né? É, essa história aconteceu toda. Né? essa é uma história real, né? Então, psicografada, com certeza, com a ajuda do Paulo, né? Então, isso já está, já foi colocado, né? Algumas vezes para nós. Então, enfim, só para facilitar a vida, aí o Google ajuda bastante nessa. É uma ferramenta que tem bastante informação, inclusive espírita, tá? Desse clássico aí. Essa obra, ela marca os 3 tipos de, né? O antes do o cristianismo de Cristo mesmo, o de Tarso, e vai ter o outro cristianismo depois de Tarso, né? Que aí quando surge a Igreja Católica. Quando tem a conversão, né? Apostólica romana. E nós viemos de um desses aí, né? Certamente. Com certeza. E esses escritos, eles são tá na Torá até esses escritos. Foi Moisés, né, que recebeu na montanha, que eles estão tratando, por que da circuncisão, por que dos alimentos. Eles chamam ali, até falar para o Francisco. Francisco, acho que vai voltar. Ele me chamou aqui. Os alimentos sufocados, foi esse o termo, né? Os alimentos provindos de animais sufocados, né? Acho que é dos animais que são mortos sufocados. Os animais sufocados são os animais que rastreiam, por exemplo, camarão. E a história do porco, que não pode, é isso, porque o porco come para baixo, assim.
E tem a ver com as faíscas divinas que caíram sobre esses animais. Eles não receberam essas faíscas. Então, eles chamam de sufocado, peixe com escama. Então, tem certos alimentos que os judeus não comem, porque muitos devem não comer, porque aprenderam que não é para comer e deu. Mas, na verdade, está na Torá isso. Sim, que é bem o discurso do que era mais ortodoxo, né? O Sim. Tiago, que era ortodoxo. Será que o Francisco vai voltar? E dizem também que a nossa ascensão está nas mãos dos judeus, né? No terceiro templo em Israel. Que tudo é o que diz a Torá. Vamos ver. Bem, eu acho que faltou 1 minuto, né? Eu acho que Para a sim. gente... Quer fazer o fechamento, Kiko? Posso fazer o fechamento. Aproveitar. Eu acho que o Francisco não vai conseguir entrar mesmo, né? Eu acho que não. Ele nem me respondeu, mas ele chegou a dizer que ele caiu só. Que ele queira fazer alguma Para a gente consideração. não avançar no horário, né? Então tá, pessoal, vamos agradecendo a aula, né? Nós tivemos todos os ensinamentos aos nossos amigos espirituais, aos mentores da casa que nos acompanham, principalmente aos nossos acompanhantes, né? Esses que estão sempre junto com a gente, né? Os nossos benfeitores e todos os outros que nos acompanham durante essa nossa caminhada, por ensinamento, por resgate, por aprendizado. Então, que todos possam aprender com essas lições que a história, né, nos conta e que facilita, né, a nossa caminhada passo a passo pelo um caminho melhor, pelo um caminho mais leve e que foi chancelada por esse Espírito sublime que é Jesus Cristo, que veio, né, que continua trabalhando e incansavelmente por todos nós. Então, vamos agradecer essa oportunidade, né, de todas as terças-feiras a gente poder fazer essa troca, principalmente com os espíritos que nos acompanham e esses que estão junto com a gente. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Então tá, pessoal. Assim Nosso mestre Francisco nos abandonou temporariamente. E daqui a pouco... É que, para quem não sabe, o Francisco está em Santa Catarina. Então, tá? Um prazer. Semana que vem estamos todos aí. Todos juntos. Todos. Cheguei tarde, mas cheguei. Estou te vendo. Tchau, tchau. Tchau. Lorena, abraço para vocês. Boa noite. Beijo, gente. Obrigada, Marcos. Maria. Ele disse que voltou, mas está no celular. Tá, vou dizer para ele que a gente fez o fechamento. Agora é tarde. Ele perdeu tudo aquilo que nós dissemos, né? Mas ele vai assistir para ver como a gente terminou. Para a sorte dele. Tchau, gente. Tchau, pessoal. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.